Olá, no programa de hoje você acompanha uma entrevista com o professor dinamarquês que esteve visitando a Universidade de Cruz Alta. A equipe do Internacionalização conversou com ele sobre a importância de alunos e professores realizarem viagens de estudos ao exterior em busca de mais conhecimentos. Ele também comentou que com a globalização o estudo de idiomas é fundamental. Vou conversar com o professor Lars, que está aqui na universidade visitando a Unicruz. E eu queria saber, em primeiro lugar, professor, de que forma que o senhor visualiza essa mobilidade acadêmica, essa realização de intercâmbios que os docentes e universitários vêm fazendo ao longo desses últimos anos? Como é que o senhor enxerga essa viagem de estudos, né, essa troca de experiências que acontece agora de uma década para cá de uma forma mais intensa? Eu acho, claro, é muito bom que se troca de ideia, porque muitas vezes, antigamente, tinha um tipo de estudos, um tipo de ideias num país, porque a discussão era mais local, e outras ideias nos outros. E essa troca que acontece com a globalização, e isso dá contato a mais saberes que foi criado em outros países. Claro que é a vantagem. Na sua opinião, professor, essa viagem de estudos ao exterior é válido tanto para professores como para os alunos? Com certeza, e pode ser ainda mais para os estudantes, para quem é muito novo e está se formando em alguma coisa. Eu acho essa experiência de viajar para outro país é muito importante. E agora, no meu país, mais normal é viajar para um país vizinho. Tipicamente um país onde a língua é inglês, porque isso é uma língua que os dinamarqueses dominam. Mesmo a nossa língua é dinamarquês, não é inglês. Sim. Mas eu acho que seria ótimo se os estudantes dinamarqueses começaram também a viajar para países mais longe, tipo Brasil ou outros países, para conhecer uma outra realidade. Porque isso vai aumentar a vista deles no mundo muito. Essa outra realidade, esse conhecimento dessa outra realidade que o senhor fala, se refere a uma experiência e a uma bagagem de vida também, que pode acrescentar na vida profissional desse aluno. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, no meu país, eu acho que a maior parte dos dinamarqueses quando pensam no mundo, eles pensam nos países ricos, os países na Europa, Estados Unidos e Canadá. E Austrália, esse tipo de coisa, porque é uma realidade conhecida para eles. Mas isso é uma pequena parte do mundo. A maior parte do mundo, de verdade, não é membro desse clube dos ricos. E eu acho tão importante que eles conheçam isso também. Terem contato com outras realidades. Não só como turista, na praia, servindo para todo mundo que vende cervejas para eles, mas realmente ver como é viver aqui, porque o mundo virá melhor se nós conhecemos melhor nós dos outros também. Professor, no que se refere ao estudo de um idioma, né? A gente sabe hoje que o inglês é considerado uma língua universal, né? Que é necessário se ter esse segundo idioma, mas hoje o inglês não se satisfaz, né? As empresas, né? E o mercado de trabalho não se satisfaz só com ele. É necessário, às vezes, o conhecimento de uma outra língua, o francês, o alemão ou o espanhol. Como é que o senhor visualiza esse problema, essa questão que se refere, quando a gente se refere ao idioma? Quando eu penso em Dinamarca, onde todo mundo, mais ou menos todo mundo domina inglês, mesmo se não for pessoas formadas muito, também pessoas na rua. Claro que seja melhor também dominar alemão, que é nosso vizinho, ou francês, e também, que tem pessoas que dominam isso. Mas quando eu penso na realidade no Brasil, eu acho que nós vamos ter que ser realistas. Inglês é o mais importante. E inglês realmente falta aqui. E se você quer estudar qualquer coisa, você vai ter que ter a habilidade de ler os textos, e não todos os textos vão ser traduzidos em todas as línguas. Mesmo que português é uma língua enorme, vai ter mais coisas em português do que em dinamarquês, por exemplo. Mas também tem isso, por exemplo, muitos autores. Você quer estudar um autor, tem vários sociólogos, por exemplo, da França, que escrevem francês. É difícil traduzir isso para inglês. Um jeito que preserva todo o sentido deles. Aí eu acho que seria importante também que tem algumas que têm habilidade de ler.
naquela língua original, não? O senhor falou agora a respeito que o Brasil fala pouco inglês. Quando o senhor vem para o Brasil, o senhor sente essa dificuldade de comunicação? Não, eu já sabia um pouco português. E os brasileiros são muito abertos e muito comunicativos. E se você quer comunicar e você sabe um pouco a língua aqui, as pessoas te recebem muito bem. Mas claro, isso é suficiente quando você visita um país para ficar e aproveitar as coisas. Mas se você quer realmente comunicar com eles, você tem que aprender a língua deles. E quando as pessoas vão se comunicar com o senhor, quem fala pouco inglês ou tem pouco conhecimento, consegue se fazer entender? Tu consegue ter esse entendimento ou não? É bom ficar aqui, gostoso, eu quero uma cerveja, esse tipo de coisa, sempre dá para fazer, não? Minha família, eu tenho uma... Essas coisas você sempre consegue, se você quiser. Quase mesmo se você não tem língua, não? Sim. Dá um jeito através da mímica. Se as pessoas são abertas e com vontade de falar, e aqui no Brasil, em geral, as pessoas são isso. Mas se você quer entender o pensamento do outro, a cultura dele, tudo isso, não é suficiente. Porque não dá para explicar esse tipo de coisa. Fica difícil a comunicação dele. Não é possível. Então, tá. Professor, para que a gente possa encerrar, o senhor está aqui no Brasil, veio a Cruz Alta participar, dar uma palestra aqui dentro do nosso programa Pedagogia Universitária. Qual foi o teor dessa palestra? O que o senhor conversou com os nossos docentes aqui e conseguiu passar para eles? Eu descrevi um modelo de aprendizagem que está muito em uso na Dinamarca, e que começou na minha universidade, que é a Universidade de Roskilde. E, rapidamente descrito, a ideia simplesmente é que o professor larga o papel de ser dono do saber e deixa os estudantes trabalhar independente, com seus desejos, estudando algum sujeito que eles escolhem. E o professor vira orientador em lugar disso. Nós formamos grupos de estudantes que escolhem um objeto dentro da área deles para estudar. E os próprios estudantes que fazem essa escolha. E também fazem a escolha de literatura, teorias que eles querem aplicar. E o orientador, ele ajuda eles, depende do grau de independência dos estudantes. Ela ajuda menos ou ela ajuda mais. E ao fim, esse grupo entrega um relatório e depois chega num exame oral que vai avaliar mesmo a obra dos estudantes como a saber geral. Mas no início está falando sobre essa obra que eles fizeram, sobre algum objeto. E a vantagem disso é várias coisas, mas uma vantagem é que os estudantes normalmente viram extremamente motivados, porque seus próprios interesses que vai colocar dentro disso, vai criar nova aprendizagem, mas também vai aprender como trabalhar juntos em um grupo e criar nova aprendizagem. E às vezes os professores também aprendem nova coisa. Isso. Essa troca de experiências é muito importante. E nossa proposta é, nós estamos, essa universidade e eu estamos procurando uma instituição de ensino superior aqui que tem vontade de experimentar esse modelo para fazer uma pesquisa como funciona isso numa outra realidade social e cultural. Tipo estudo comparativo. Não? Claro. O senhor tocou num fator importante que quando a gente se refere à educação no Brasil, né, as pessoas em um contexto geral, né, principalmente os estrangeiros, conseguem visualizar a diferença, né, entre a educação de um país americano, de um país europeu, da educação de um país brasileiro, né, o quão o Brasil está um pouco, ou se não bastante, atrasado no que diz respeito à educação. De que forma o senhor visualiza essa falta de evolução na educação brasileira? Não, porque eu não estudei isso muito, mas é claro que eu sei algumas coisas. Eu fiz uma palestra no ensino médio, por exemplo, e eu assisti a uma outra palestra, um professor que descreveu como é esse ensino fundamental, como é os problemas, como é a divisão entre escolas públicas e privadas. Eu acho realmente o problema
o mais importante é colocar bastante recursos no ensino fundamental, no começo do desenvolvimento. Assim que as escolas públicas, de preferência, eu acho, viram boas, assim que eles saem dessas escolas com muitas habilidades e muito fundamento para continuar na vida. E no meu país, por exemplo, não tem muitas escolas privadas. 90% das nossas crianças passam pela escola pública, significando que todo mundo tem interesse numa boa escola pública e todo mundo chega na mesma escola. A filha do empresário e a filha do trabalhador também ficam naquela escola pública e encontram um e outro. Eu acho que isso é importante para ter um país que respeita os outros e tem vontade de criar uma sociedade que funciona para todo mundo e dá acesso à educação para todo mundo também. Sim. Que é importante o acesso à educação. Né? Muito importante, porque o crescimento de um país depende das pessoas, não depende da riqueza na terra, depende das pessoas, da habilidade deles produzir uma coisa com alto valor. Tá certo, professor. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. De nada. Sou eu que agradeço. Hoje nós ficamos por aqui. No próximo programa tem o Diários de Chaves e mais informações sobre o universo dos intercâmbios. Até lá!